Antes do altar do sacrifício, como era? O que você deu para o altar e o que o altar lhe deu? Antes de a gente chegar no altar, a gente tinha uma vida humilhada, né, pastor? Minha família tinha 3 lojas em São Paulo e no interior de São Paulo, e a gente chegou com as 3 falidas, né? Então acarretaram dívidas, humilhações, né? A gente ficou numa situação muito difícil, até pelos familiares, sabendo que a gente era da igreja, a gente já estava um tempo na igreja, e a gente não estava vendo resultado, né? Então foi dessa maneira que a gente chegou. A pior situação foi a humilhação. Humilhação, dívida, né? Até gasolina para colocar no carro era difícil nessa época que a gente chegou. Fale do altar do sacrifício. Como é que foi essa fé no altar? Aí eu comecei a analisar o altar de outra maneira, né? Porque a gente via os testemunhos, a gente via as pessoas crescendo e não acontecendo na nossa vida. Então, o problema não estava em Deus, estava na gente. Então, eu comecei a analisar de 3 anos para cá, que a minha vida começou realmente a mudar, foi quando eu mudei no altar. A minha atitude mudou no altar. Então, eu comecei a fazer loucuras no altar. Comecei a fazer o que eu não podia. Antes eu fazia o que eu podia, né? Agora eu comecei a fazer o que eu não podia. E aí começou a mudar, pastor. Deus foi dando ideias para mim. Eu já tinha. Aí eu comecei a ter ideia de abrir meu próprio negócio, né, no ramo de incorporação imobiliária, que era um ramo que eu já queria entrar. E Deus foi abrindo as portas, pastor, de uma forma assustadora. Fale-nos de um sacrifício no altar para a pessoa perceber o que é o sacrifício. Claro, foram vários. Mas um deles que te deixou na dependência de Deus. O que você fez? Eu lembro de 3 seguidos, né? Que eu comecei com R$1.000, R$2.000 e foi aumentando. Teve uma Fogueira Santa que eu tinha um dinheiro para investir na empresa, era R$10.000, eu também dei, entreguei tudo. Era um dinheiro que eu não poderia usar, era um dinheiro que a gente ia investir na empresa, nós já tínhamos fechado o negócio e eu dei tudo para o altar. Mas esse ato de dar é algo que alguém te estimulou ou Deus que pediu aquilo? Foi Deus, né? Foi Deus através das pregações, através da palavra de Deus, né? Então foi movido por Deus mesmo, pastor. E aí na próxima eu determinei que eu ia dar o dobro, né? E eu lembro que eu tinha uma quantia, aí 6 meses depois eu já tinha sido abençoado e eu tinha R$15.000 e eu me esforcei ainda para inteirar os 5. Não tinha, eu fiz da onde não pude e na última Fogueira Santa eu dei R$20.000 e isso em julho agora. Estamos em novembro. Na semana passada, pastor, eu fechei 2 grandes negócios. Fora aquele outro que eu tinha fechado, que eu já tinha contado, fechamos 2 grandes negócios maiores do que o anterior. Conte, então, o que o altar deu. Fale desse negócio. Fechamos o objetivo da empresa no começo do ano, eu lembro que eu tinha falado para o senhor, era expandir. Nós começamos no interior de São Paulo, era expandir para outro estado. Deus não me deu um estado, deu os 2. Né? Hoje eu estou em Minas Gerais e Goiás. Então a gente fechou 2 loteamentos, um em Goiás e um em Minas Gerais, mais de 800 lotes. Então, assim, é uma coisa muito grande, pastor, muito grande. É um contrato aí que vai nos dar um faturamento de milhões, né, nos próximos anos. E não tem como falar que não foi Deus, pastor. A minha família hoje está toda na igreja, né? Uma coisa que eu não pedi, que eu falo que eu ganhei uma namorada, uma obreira, né? Foi um pedido que eu nem tinha pedido e Deus me deu. Então, assim, mudou totalmente, pastor. E agora eu sempre falo, eu quero aumentar. Na próxima eu quero ir para Israel, eu quero aumentar meu voto, pastor. Porque eu sei que é aqui que está o maior investimento. Então, assim, não é nem pelo valor, os R$20.000, se comparado ao contrário, não é nada. Mas foi a entrega que eu tive, porque na época os 20.000 era tudo que eu tinha, né? E um detalhe importante, se você analisar, olha o que Deus deu para ele. Não apenas a paz, a realização amorosa, a família unida, mas Deus deu muito mais do que aquilo que ele ofereceu. E principalmente o que o dinheiro não pode dar. Para por aí. E agora expandir mais, né, pastor? No começo do ano a gente queria expandir para um estado, já avançamos 2, uma coisa que eu não esperava. Então agora é conquistar o Brasil, pastor. Não para mais. Não para, pastor. Está aí, resultado do altar do sacrifício.